Sala agora no Rua Segura, com o professor Filipe Pereira, Carlos Santos e também o comandante Jorge Mendes. Boa noite aos três e obrigada pela vossa presença. Carlos, nada disto tem a ver com assaltos ou com situações de crime contra terceiros, mas estas imagens são realmente impressionantes e acabam por levar-nos para as situações de arrastão a que já assistimos no passado, embora aqui a polícia tenha conseguido resolver esta rixa com 100 pessoas rapidamente. Olá, boa noite ao professor Rui Pereira, boa noite a ti, boa noite aos telespectadores. Quer dizer, aqui não havia a diferença entre isto e o arrastão, que já ocorreu quase no mesmo local. Tem a ver que aí havia um plano pré-concebido de tomar a praia de arrasto e de furtar uma quantidade de bens, ou roubar mesmo, porque alguns foram com violência, os pertences que as pessoas, que os banhistas tinham na praia. Não é aqui nada disto aconteceu. O que aqui aconteceu aparentemente é uma desordem entre duas pessoas, dois rapazes, de grupos diferentes, de bairros diferentes, de zonas diferentes das redondezas, mas rivais uns dos outros. E quando isto acontece com dois homens ou dois rapazes, para sermos mais exatos, que iniciam uma querela física entre eles, o normal de acontecer é que os grupos, os seus colegas de residência, os membros, por isso é que nós às vezes os apelidamos de gangues, ou seja, aquilo que for, os seus colegas rapidamente se unem e rapidamente a situação que começa de um para transporta-se para uma situação dessas, em que é quase uma batalha campal entre os membros de um grupo contra os membros do outro grupo. E, portanto, o objetivo aqui não era furtar nada às pessoas, o objetivo aqui não era roubar coisa nenhuma, o objetivo aqui era apenas andar à pancada, sendo que muitos dos elementos de cada um dos grupos nem deveriam saber muito bem porque é que andavam à pancada. Andavam à pancada porque começaram todos e eles começaram a dar também. E, portanto, e nestes casos torna-se muito mais fácil, até porque aqui é concentrado, o local onde eles andavam à pancada era muito concentrado, ao contrário do arrastão que prevê uma deslocação de pessoas na praia. E aí torna muito mais difícil a intervenção das autoridades policiais, porque eles vão em deslocação, aqui estão confinados ao mesmo espaço. Aliás, quando vi as imagens estava quase fazendo uma graçola com isto, era quase uma espécie de continuação do What is Alive, que era mais ou menos no mesmo local e, portanto, estavam ali ainda a divertir-se desde o tempo em que os concertos ocorreram. Quer dizer, tem a relevância que tem. Agora, isto é complicado e é perigoso porquê? Porque isto pode ocorrer quando qualquer cidadão esteja na praia e qualquer pessoa que está na praia, miúdos, crianças, pessoas que vão simplesmente passar as suas férias à praia, serem apanhados por uma batalha campal destas entre dois grupos e sem terem nada a ver com aquilo, vêm-se envolvidos e podem ser barbaramente agredidos. Porque naquela altura, quando toda a gente começa a bater uns aos outros, ninguém pergunta já quem é que são os meus e quem é que são os outros. Ali o objetivo é dar mais que leva e, portanto, é resolver essa questão. Aqui um outro vídeo, Carlos, desculpa interromper-te, mas que mostra de uma outra perspectiva aquilo que aconteceu. Também muitas pessoas na praia que acabaram por juntar-se apenas para ver o que é que se passava. Depois uns querem ver o que se passa, outros querem depois mais umas bocas de um lado, mais umas bocas do outro. Nós vemos ali alguns a correr de um lado para o outro, os que estão mais ou menos no conflito. E depois também pessoas que estavam na praia que acabam com um espetáculo deste irem embora porque têm medo, ficam com medo de estar naquele local e também eles serem agredidos. E, portanto, agora, no que diz respeito às autoridades policiais, é mais fácil sem pés nos cobras, porque nada disto é fácil. Mas é mais fácil tomar conta de uma ocorrência destas e dominá-la do que de uma ocorrência tipo arrastão. A PSP hoje esteve bem, porque depois de ter tomado conta disto, o que é que aconteceu? Até é difícil identificar as pessoas que estão envolvidas à porrada uns com os outros, e porque há ali, ou seja, os elementos que estiveram envolvidos eram cerca de 100 elementos, não se sabe muito bem, mais ou menos 100, mas havia muito mais gente dessas na praia e havia a possibilidade de estas agressões serem transferidas para outros locais, para as saídas de praia, para a estação dos caminhos de ferro, para aquela ou para outras estações circundantes, mesmo para o interior dos comboios da linha de Cascais, e portanto fez bem a PSP nesse sentido, em ter levado para o local um dispositivo de pessoal em número suficiente para controlar quer as saídas de praia, quer as saídas de autocarros, de caminhonetes, quer os pontos de estações de caminhos de ferro, quer os próprios comboios, para evitar que aquilo que ocorreu na praia, o ajuste de contas depois entre os elementos do grupo, se transpusesse para o outro lado daquela zona, o que iria provavelmente ser mais grave. E, portanto, nesse sentido, a coisa foi dominada com alguma calma pela PSP. Como eu digo, se fosse um arrastão e eles houvessem circulação na praia, era muito mais difícil
de resolver. Segundo as informações divulgadas pela PSP, esta rixa terá começado quando um jovem pediu ajuda aos amigos que tinha na praia porque estava a fugir de um outro grupo. E essa situação acabou por escalar neste confronto entre muitas pessoas, até porque esse rapaz depois tentou-se refugiar num dos bares da praia de Carcavelos, depois saltou pelo telhado para pedir ajuda e também todo esse aparato acabou por juntar este número elevado de pessoas. Comandante Jorge Mendes, neste caso, não foi precisa a intervenção de elementos da Proteção Civil ou de corporações de bombeiros, mas também estão sempre de prevenção e com atenção, principalmente nesta altura do ano, para este tipo de situações. Sim, é verdade. Eu tenho conhecimento que teve no local o delegado da Proteção Civil. Não foi necessário pôr em prática nenhum plano e, conforme foi dito, havia uma concentração bem específica entre, provavelmente, a gente diz que é 2 grupos, mas concordando ali com o meu colega de painel, aquilo se calhar a partir de determinada altura cada um batia de qualquer maneira, exatamente. Vem daquela do outro bairro, o que é que se passa, pronto, e é tentar defender-se o máximo possível. Sim, mas começa-se a tornar preocupante, até porque, apesar de não ser uma situação que crie algo de feridos ou de tensões, é evidente que isto dá sempre uma sensação de insegurança na praia. E, portanto, quem vai a Carcavelos para apanhar um sol com uma criança e sabe que pode acontecer isso, tem algum receio. E, portanto, mesmo ao nível do turismo local, isto tem repercussões. É normal que as pessoas tenham receio. Professor Rui Pereira, é uma situação em que as autoridades têm de intervir rapidamente e de forma musculada para também mostrar aqui uma mensagem à sociedade de que este tipo de situações não podem acontecer. Pois é verdade. Estes incidentes são muito mais perturbadores e graves do que se possa pensar. Porquê? Porque reduzem o espaço público. E o espaço público é uma conquista da modernidade. Isto é muito importante para nós podermos movimentar-nos com inteira liberdade no espaço público, nas ruas, nas praias, nos campos. E é evidente que quando há uma rixa com estas características, as pessoas pensam 2 vezes antes de voltarem à praia. E estas praias são muito frequentadas hoje. Eu devo dizer, passe o à parte, que estive agora de certa maneira ligado a um festival de piano de Beiras. Veio cá um grande pianista polaco chamado Piotr Endeszewski, e nos 3 dias em que esteve cá foi a uma praia da linha, foi a Passo de Arcos. Ora, é evidente que esta publicidade é extremamente negativa, quer para aqueles que nos procuram, quer para os portugueses que vão, no legítimo exercício do seu direito ao descanso e ao lazer, procurar estas praias. Por outro lado, há aqui uma outra coisa que eu queria sublinhar, que é um certo irrealismo do crime de intervenção ou participação em rixa. Passo a explicar. Nós temos aqui, evidentemente, uma rixa em que várias pessoas se envolvem em troca de ofensas corporais a partir de um conflito entre 2. E há um crime previsto no Código Penal especificamente para estas situações, que é um crime cometido por quem intervier ou tomar partido em rixa de 2 ou mais pessoas. Ou seja, é um crime que é cometido quando pelo menos 3 pessoas trocarem ofensas corporais recíprocas. Este crime existe por uma razão muito simples. Porque no meio daquilo tudo, por mais que vejamos as imagens, é muito difícil individualizar a responsabilidade. Dizer, este é um pontapé, aquele deu um murro, aquele outro deu um empurrão. E, portanto, este crime é um crime que é criado por causa da interdependência funcional entre o direito penal e o direito processual penal. Isto é impossível provar o que cada pessoa fez ao certo. E, portanto, desde que as pessoas que intervieram ou participaram não se tenham limitado a defender-se a si ou a outras, ou a tentar separar os contendores, podem ser punidas por este crime. E, portanto, dir-se-ia que o direito penal está bem apetrechado para responder a este tipo de desacatos de ofensa a bens jurídicos importantes. Mas não está. E não está porquê? Porque este crime que está previsto no Código Penal apenas funciona se se verificar uma condição objetiva de punibilidade. Qual é? Morrer alguém ou ficar alguém gravemente ferido. Só pode haver intervenção
do direito penal, com penas que vão até 2 anos de prisão, se na realidade morrer alguém no meio daquela rixa ou alguém ficar gravemente ferido, por exemplo, cego ou algo de semelhante. Ora bem, como isso normalmente não sucede, felizmente, claro está, acaba por haver uma situação que é muito ingrata, porque as forças de segurança podem e devem intervir, como a Sara acaba de dizer, podem e devem intervir com prontidão, com eficácia, com a suficiente dureza para restaurar a ordem pública, mas a seguir, em termos de direito penal e em termos de punição dos prevaricadores, na realidade não se pode fazer nada. Moral da história, e eu gosto sempre de ter um discurso um pouco normativo com algumas propostas. Realmente, não podemos andar sempre a mexer nas leis, é verdade, mas o Código Penal mereceria uma ponderação em relação a este crime. O crime de intervenção e participação em rixa devia ser punido sempre que alguém intervém ou toma partido em rixa e não está a defender-se a si próprio ou outra pessoa, nem está a separar os contendores. E devia ser punido com uma pena de prisão até de 2 anos, porque é um crime doloso e a pena é absolutamente razoável. É um pouco menor do que a pena até 3 anos, que cabe à ofensa à integridade física simples. Quando houvesse morte ou ofensa à integridade física grave, poderia criar-se uma agravação qualquer. Mas assim o crime não funciona. E, portanto, é necessário, em sociedades modernas, onde o espaço público é realmente comprimido por vários fenómenos, mas também por este, é necessário que o crime passe a funcionar porque é um instrumento do Estado de Direito. Muito bem, vamos E é por avançar. isso que o professor está a dizer que a PSP não prendeu ninguém. Ou seja, quando se diz não houve tiros, é exatamente por isso. Vamos avançar agora no Rua Segura para o tema que marca a atualidade, os incêndios florestais. Mais de 200 operacionais combateram as chamas de 2 fogos em Castelo Branco. Um bombeiro ficou ferido no combate a um destes incêndios. As operações foram acompanhadas pelo Alexandre Salgueiro, que esteve em Palvarinho. Quase 200 homens estiveram envolvidos em 2 incêndios no concelho de Castelo Branco, nas localidades de Palvarinho e Café. 2 localidades ficam a cerca de 5 a 8 quilómetros uma da outra. Estes incêndios tiveram início primeiro em Palvarinho às 3 da tarde, ou às 2 minutos antes das 3 da tarde, e depois, passados 25 minutos, houve nova ignição em Café. Os 2 incêndios, como disse, mobilizaram quase 200 homens e também 9 meios aéreos que se revelaram fundamentais para atacar estas chamas, que lavraram ao longo de mais de 2 horas e meia em zonas de mato, em zonas de floresta também, terrenos agrícolas. Nós estamos aqui num olival perto de Palvarinho, que não ardeu totalmente devido à rápida intervenção dos bombeiros. A Proteção Civil atacou este fogo, ou estes 2 incêndios, de forma musculada. Eu vou tentar, estamos a ver ali algumas pessoas chegar, vamos tentar perceber se são daqui, de Palvarinho, até porque houve muita gente que depois do incêndio ter sido dado como controlado já às 5h30 da tarde, já depois de 5h30 da tarde, deslocou-se para o terreno para também ajudar os bombeiros a identificar zonas de ignição. Vou tentar aqui falar com estes senhores, estão-me a dizer que não querem falar. Mas diziam, muitos populares de Palvarinho e de Café deslocaram-se para as zonas ardidas para ajudarem os bombeiros a detectar ignições. E é isso que é esse trabalho que vai fazer parte do trabalho destes bombeiros ao longo de toda a noite. Ou seja, é preciso vigiar as eventuais ignições, estar atentos a reacendimentos, e por isso a Proteção Civil mantém um dispositivo de mais de 100 ou de cerca de 100 de pessoas nas áreas ardidas destes 2 incêndios, para tentar evitar que as chamas voltem a lavrar nestas localidades e que fiquem eventualmente fora de controle. Não vai ser um trabalho fácil, até porque as temperaturas continuam bastante altas, bastante acima dos 35 graus centígrados, o que não facilita nada o trabalho aos bombeiros. Noutro ponto de reportagem deste incêndio esteve a jornalista Isabel Jordão, que também acompanhou o trabalho das autoridades.
Depois de extinto o incêndio e depois de terminados os trabalhos de rescaldo, seguiu-se a fase de vigilância e era essa fase que decorria ao final da tarde e que depois se prolongou por toda a noite dentro, com uma centena de operacionais colocados nas várias zonas para garantir que não havia qualquer reacendimento. Este incêndio de Palvarinho, a hora do alerta foi pelas 14h58, 2 horas depois toda esta zona de mato estava controlada, as chamas estavam controladas, os bombeiros avançaram então para o trabalho de extinção e de rescaldo e, ao cair da noite, decorriam apenas trabalhos de vigilância com meios de bombeiros posicionados em cada canto, digamos assim, por toda esta mancha florestal. Estamos numa zona de mato muito cerrado, com alguns declives e com acessos muito estreitos e algo complicados. No local onde nos encontramos, um caminho em terra batida, mas daqui para a frente o próprio caminho é complicado, com muitos declives, só as viaturas de todo o terreno dos bombeiros podem progredir. Ora, a este incêndio no concelho de Castelo Branco juntou-se esta tarde um outro em Cafede, a pouco mais de uma dezena de quilómetros de distância, mais ou menos meia hora depois, também já está extinto, também está com trabalhos de vigilância a decorrer. 2 incêndios que causaram grandes preocupações no concelho de Castelo Branco esta tarde, mas agora que as chamas estão extintas, a calma voltou a todo este concelho e agora decorrem apenas os trabalhos de vigilância que vão prolongar-se pelas próximas horas. Mais de uma centena de bombeiros e 6 meios aéreos combateram um incêndio na Serra de Monchique, que também já foi extinto. Foi no sítio da Postela das Eiras que o fogo deflagrou pelas 16h46 desta quinta-feira. Além da temperatura elevada que se fazia sentir, havia também vento. Os bombeiros tiveram de atuar em força para conseguir travar as chamas num dia de risco máximo de incêndio na Serra de Monchique. Nós, ao chegarmos ao local, deparamos com incêndio ativo no eucaliptal, bastante denso, com que tivemos alguma dificuldade no início da SAS. Foi preciso criarmos esse SAS com a utilização das máquinas de rastro. Depois colocamos os meios a trabalho nos 2 flancos e conseguimos extinguir o incêndio. Próximo do local onde o fogo eclodiu, existe uma casa que, no entanto, nunca esteve em risco. No flanco esquerdo do incêndio existe a proximidade de uma habitação que não esteve em risco, foi identificada, foi preparado um plano para, no caso de procedermos à evacuação das pessoas que, no caso, não tinham mobilidade reduzida. Não foi necessário aplicá-lo, mas de qualquer das formas foi identificada. O fogo foi extinto mais de 1 hora depois de ter deflagrado, mas os bombeiros permaneceram no local em missão de vigilância durante a noite. Foram mobilizados para o combate às chamas 113 operacionais com 45 veículos, 2 máquinas de rastro e 6 meios aéreos. Hoje foi o dia mais quente do ano, com algumas regiões a chegarem aos 43 graus. Os meios de combate aos incêndios tiveram de ser reforçados devido a este período de altas temperaturas. O país está em alerta especial até segunda-feira, com medidas também especiais. Por exemplo, operacionais da PSP e da GNR podem ter de interromper férias ou folgas para prestar socorro, caso seja necessário. Para incêndio não haverão. Prontidão é a palavra de ordem, sobretudo numa altura em que o país está sob alerta especial contra incêndios devido às altas temperaturas. Os meios de combate ao fogo foram reforçados em todo o território, num total de 56 meios aéreos, 11.000 operacionais e mais de 3.000 meios terrestres. Nós, durante o nível 4, temos um contingente de 7 homens e 2 veículos, portanto, dedicados exclusivamente ao combate a incêndios florestais rurais. Nesta altura do alerta especial laranja, subimos então para 12, portanto, ou seja, 3 veículos de combate e um tanque. E este reforço, portanto, no fundo, tem o objetivo de responder ao aumento do risco. Temos também, desde o início do alerta, e vai durar até dia 7, tem 2 veículos e 7 homens,
também na zona sul, não é? Que é uma zona onde o nível de risco é extremo, portanto, eles irão lá estar. O país vai estar sob calor extremo pelo menos até domingo, com as temperaturas a ultrapassarem os 40 graus em várias regiões. Esta quinta-feira já foi considerado o dia mais quente do ano. Às 4 da tarde estavam 43,8 graus em Mora, Évora, em Alvega, Abrantes e na Amareleja, Moura. Eram os valores mais altos àquela hora em todo o território. Os locais mais frescos foram Cabo Carvoeiro e Cabo Raso com 22 graus e meio e Santa Cruz com os termómetros nos 24 graus. O país está sob avisos laranjas e vermelhos e assim deve continuar até ao final da semana. Em locais onde se prevê que haja incêndios, foram colocados operacionais de prevenção para que o combate às chamas se faça desde o primeiro instante. Uma dessas equipas está em Mafra. Porque é de maior risco. Porque é uma zona que está identificada como um risco superior àquele que eu tenho aqui, não é? E quanto tempo é que esses homens vão lá ficar? Eles vão ficar lá até às 20 horas. Portanto, lá está, é naquela altura do dia em que o nível de risco sobe. Em Sintra é a serra que mais preocupa os bombeiros de Algueirão, em Martins. Apesar de que a serra tem uma casuística de ignições relativamente baixa, portanto, ou seja, ela como está muito vigiada e até pelas próprias características da serra, não é muito comum que haja lá, portanto, um número elevado de ignições, mas nas fraldas da serra, ou seja, no interface urbano-rural, é aquela onde nós temos uma maior quantidade de ignições que poderão depois causar alguma preocupação ao nível da própria serra. De qualquer forma, aqui no município de Sintra, o dispositivo é considerável e qualquer tipo de ignição tem uma resposta muito forte. Apesar das preocupações com os incêndios, o calor acaba por ser um convite para uma ida à praia. Mas já sabe, não se esqueça dos óculos de sol com filtro UV, de um chapéu de protetor solar e de uma t-shirt. E até às 5 horas da tarde de hoje, 8 estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera bateram recordes de temperatura máxima em relação a pelo menos aos últimos 15 anos. Castelo Branco, por exemplo, atingiu 42,2 graus de máxima, Odmira 41,9, Nelas 41,3 e Anadia 43,8. Mas há mais, também Coruche atingiu 44,9 graus, quase 45 graus de máxima, Setúbal com 42,6, Alvalade em Santiago do Cacém 43,8 e a Zambujeira do Mar com máximas de 41,1, temperaturas recorde pelo menos em comparação com os últimos 15 anos. E vamos também à análise em estúdio destas novas medidas que têm estado em vigor de prevenção para o combate a incêndios florestais. Comandante Jorge Mendes, hoje registaram-se 2 a 3 incêndios de maior dimensão que foram prontamente combatidos. Na sua opinião e daquilo que já vimos, este dispositivo está postos para dar resposta a todo o tipo de situações? Ou tem contado também com alguma sorte? É tudo junto. Diria o seguinte, é notório que o dispositivo, até pela movimentação dos meios para mais perto das zonas de maior risco, está a funcionar com maior exatidão. O ataque musculado é demasiado evidente, tanto ao nível dos meios aéreos como ao nível dos meios terrestres. Diria mesmo que se em situações passadas tivessem tido essa atenção, provavelmente não teríamos tido os desfechos que nós tivemos. Portanto, em relação à movimentação de meios, ao nível preventivo e todo o tipo de situações e a análise de risco, o sistema denota, neste momento, está a funcionar melhor ou está a ser mais operacional. Mas ainda é muito cedo para tirarmos conclusões. Nós temos que também perceber que as últimas semanas, antes deste pico, semanas que tiveram muita umidade e o tal stress hídrico que nós falamos que as plantas muitas vezes atingem, neste momento ainda não está no seu auge. Certeza, porém, é do notório que estamos mais operacionais, estamos mais perto do risco e está-se a agir com maior prontidão. E a nível de prevenção, foi feito tudo aquilo que devia ter sido feito, por exemplo, a nível da limpeza dos terrenos, das bermas de estrada, como já vimos até em algumas imagens?
Não foi feito e era impossível fazer-se. Aliás, durante 40 anos andamos a dizer que era preciso haver ordenamento de território e que era preciso fazer a limpeza e, portanto, era impossível fazer-se num ano, ou em menos de um ano, uma limpeza dos sítios que ofereciam mais dificuldades. Agora, alguma coisa foi feita e tinha que se começar por algum lado. E, portanto, a perspectiva, diria eu, é se continuarmos a seguir o ritmo que seguimos este ano, provavelmente, brevemente, teremos as zonas todas limpas, mas neste momento, nem de perto nem de longe está tudo limpo. Aliás, há imagens e há sítios que se nota que isto é impossível ser feito. Esta declaração de situação de alerta, com todas as medidas que já vimos, é inédita ou já tinha estado em ação este plano, ou foi renovado, por assim dizer? Eu acho que há aqui duas situações. Não é a primeira vez que se tenta alertar as autoridades, nomeadamente a interrupção de férias, e quem esteja de licença para estar prevenido se a situação piorar. Eu acho que o que mudou é que a opinião pública tem conhecimento da situação, ou seja, nós estamos a transmitir para a opinião pública uma maior eficácia e maior eficiência dos meios que podem ser colocados no teatro de operações. É de notório, e no início desta época florestal nós reparámos nisso, que a população ainda está muito assustada e tem muito presente os acontecimentos do ano passado e, nomeadamente, os acontecimentos na Grécia, que nós todos vimos e verificámos. E, portanto, há que haver uma informação posterior de alguma operacionalidade. E isso tem estado a fazer um esforço e é de notório, tanto ao nível preventivo, como os alertas, como várias vezes chamar a atenção a proibição de fazer o fogo, alertando que as pessoas são responsáveis, mesmo que não tenham aquele objetivo de provocar um incêndio, mas tenham atitudes negligentes. Isso é de notório e é eficaz. Professor Rui Pereira, daquilo que temos visto nos últimos